Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal. Para você que está chegando agora, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, eu tive que cancelar o vídeo que eu fiz agora há pouco em relação ao jogo, né, Brasil e Suíça, mostrando para vocês que o jogo ele foi manipulado, ele foi claramente roubado, uma partida roubada, e mostrando a vocês também que existe um controle, né? O juiz de verdade ele está fora do campo, as pessoas que estão apitando a maioria das partidas, e no caso aqui entre Brasil e Suíça, que ocorreu ontem, dia 18 de 6 de 2018, ele é sim manipulado pelo lado externo. Né? Ele é manipulado pela elite global, pela nova ordem mundial, pela pelas sociedades secretas, todo esse conglomerado que eu venho já abordando aqui no canal para vocês, ok? Bom, por que eu tive que cancelar? Porque eu cometi um equívoco onde eu mencionei aí a Copa, a próxima Copa de 2022, que seria a que ocorreria, né, que vai acontecer entre Estados Unidos, Canadá e México. Eu disse que isso ocorreria, que ela vai acontecer em 2022, quando na verdade a Copa, a próxima Copa, ela vai ocorrer no Catar, para vocês verem como eu gosto mesmo do futebol, né? Eu desde 1998 eu peguei um verdadeiro nojo do futebol, ao começar a desconfiar que todos os jogos, quase todos os jogos, principalmente os da Copa, em sua grande maioria, eram jogos comprados. A maioria dos jogadores comprados, né? Então eu comecei a partir daquela final comprada lá entre Brasil e França, eu comecei a pegar verdadeiro nojo, né? Então, desde então, eu praticamente não assisto futebol, só assisto para ver algo realmente nesse sentido, né? Quem foi comprado, o suposto jogador comprado, se o juiz tem uma atitude, uma conduta real, fidedigna com a do jogo, e a gente sabe que não, né? Então eu cancelei por esse motivo, porque eu cometi um equívoco, né? Passando aí a Copa de 2026, que vai ocorrer, já foi planejado, né? Aquele negócio que eu comentei para vocês da pirâmide que eu mostrei aqui na carta Illuminati, entre o jogo que ocorreu em 2014, né? Foi projetado aí pelo alto grau da maçonaria, os Illuminati, tudo é planejado, conforme eu disse aqui, sobre o desenho da pirâmide dos Illuminati, né? Que é organizar, planejar e executar. Então você que não conhece, para você que não conhece a respeito dessas cartas, são mais de 520 cartas deste jogo Illuminati, que foi lançado em 1995, já com muitos planejamentos para vários segmentos da sociedade do que aconteceu no passado, como é o caso aí do World Trade Center, do Pentágono, e em 2014, né, que é referente à Copa do Mundo, foi a grande final já planejada, como está descrita aqui na carta, né? Você pode observar que tem aqui o jogador com a camiseta da seleção alemã, essa mesma aqui, né? Mesma cor preta e vermelha. Ela está aqui no canto. E no jogo, nessa final de 2014, a Argentina jogou com o uniforme totalmente em azul, do mesmo jeito que está aqui. Correto? Então foi planejado. Ou seja, toda aquela situação que a gente viu, inclusive com a humilhação da Alemanha sobre a seleção brasileira, o 7-1, foi totalmente manipulado. Tá? Alguns jogadores foram comprados, eu não posso dizer quem que é, não sei realmente quem que é, mas pela atitude, né, de algumas determinadas pessoas, a gente pode supor que determinadas pessoas venderam a partida, e a Copa também foi vendida para ter um final entre Argentina e Alemanha, certo? Mais uma vez aí, desde 1998, isso se não aconteceu antes, né? Eu falo essa data porque foi aqui eu comecei a perceber que os jogos
eram comprados, que as pessoas vendiam, né, o resultado final e até mesmo o jogo final da Copa. Bom, pois bem, né, como eu estava explicando aqui, a pirâmide do Antigo Egito, a pirâmide que ela é utilizada dentro da maçonaria, a pirâmide que ela está ali na nota de $1 americano, né, é a mesma pirâmide, é o mesmo, como que eu posso dizer? É um inimigo só. O inimigo que existe contra a sociedade, ele é um só, porém ele se divide, ele consegue dividir a sociedade em vários segmentos, em várias religiões. Só para você ter ideia, a quantidade de religiões que existe no mundo, a maioria das pessoas não sabem. Existem mais de 6.500 religiões no mundo. Tudo isso para quê? Para dividir as pessoas, para provocar intrigas, né? Em diversos segmentos, não é somente em religião. E aqui, nessas cartas, como vocês podem ver aqui, o World Trade Center, o Pentágono, a Terra plana, que é bastante falada hoje, né? Então, todos esses segmentos, quando se fala em Terra plana, a gente sabe que é mentira. Então, todos esses segmentos que estão aqui dentro dessas cartas foram projeções, conforme eu estou dizendo aqui para vocês, né? Organizar, planejar e executar. Essa é a filosofia do alto grau da maçonaria, que é comandada pelos Illuminati. Talvez eles consigam isso aí de uma forma sobrenatural, consigam aí planejar esse tipo de filosofia e estratégia através de demônios, não sei, mas eles conseguem ter um planejamento muito avançado aí que ultrapassa uma programação de mais de 50 anos. Essas cartas aqui, essas mais de 500 cartas, para vocês terem ideia, né, que foi concluída justamente na Copa de 2014, ela foi lançada em 95, em 1995, por um maçom Illuminati. Como que ele sabia de tudo, de todos esses acontecimentos? Isso é coincidência? Não, pessoal. Quando se trata desses assuntos envolvendo Illuminati, maçonaria, Nova Ordem Mundial, Antigo Egito, pirâmide, esse tipo de coisa, não envolve coincidência. Ok? Então esse jogo aqui do Brasil, e aqui está justamente a principal imagem que eu selecionei para vocês. É claro que eu não assisti o jogo para curtir o jogo. Como eu disse, eu não gosto mais de jogo, porque eu sei que muitos jogadores, as partidas, infelizmente, são compradas. Existe fraude entre jogadores, existe fraude entre técnicos, existe fraude entre administradores, existe fraude entre juízes, justamente com posições externas, justamente com empresas, né? A Copa da França de 98 teve o nome da Nike envolvido, né, em escândalo. Era o patrocinador da época. Então, tudo que aconteceu ontem no jogo do Brasil, Brasil e Suíça, no dia 17/6/2018, todo mundo, não foi só o brasileiro, aqui eu não estou falando como um espectador brasileiro, como um torcedor, e até mesmo porque eu não sou, né? Então eu procuro analisar bem o que acontece quando dificilmente eu assisto um jogo, certo? Procuro analisar o que o juiz faz, qual que é a atitude dos jogadores, e nós pudemos notar claramente que o juiz cometeu muitos erros proporcionais, né? Então a gente acaba deduzindo que ele é um juiz comprado, que ele foi comprado. Como você está vendo na própria imagem, quando o atacante da Suíça fez o primeiro e único gol, todo mundo viu que ele empurrou Miranda. Todo mundo viu que ele estava muito próximo do lance. O juiz, esse juiz aqui mexicano, estava muito próximo do lance e ele viu que fez falta. As câmeras, os vídeos apresentados depois, né, mostrou não só para o estádio,
para a torcida que estava ali no estádio, mas para todo mundo, que houve falta em cima do Miranda. E aí a questão vem principalmente sobre essa nova ferramenta que se chama árbitro de vídeo. Ou seja, nesse jogo do Brasil, a gente tem explicitamente uma ferramenta que supostamente foi colocada para ajudar o juiz, onde ela não foi adequadamente utilizada. Certo? Então é a nossa questão, né, como digamos assim, um cidadão popular que não tem esse conhecimento que eu tenho, que estou passando para vocês em relação a toda essa conversa, né? Então, um cidadão, uma pessoa comum, ela vai achar, mas e o árbitro de vídeo? Ele não foi colocado justamente para ver esses lances polêmicos? Pois é, pessoal. O árbitro de vídeo, deixa eu falar a realidade que eu observei a partir desse jogo aqui entre Brasil e Suíça. Ele está sendo estrategicamente colocado para facilitar, segundo a minha análise, né, o que eu percebi no jogo do Brasil e o que vai ocorrer nos próximos anos, nas próximas Copas e inclusive no final dessa Copa de 2018. O que vai acontecer é esse árbitro de vídeo, ele vai beneficiar quem a elite quer que seja beneficiada e prejudicar o time que a elite quer que o juiz e o árbitro de vídeo prejudiquem, como foi o caso do time brasileiro, da seleção brasileira. O juiz prejudicou, o juiz roubou claramente a seleção brasileira, ignorando o telão, como o Neymar está mostrando aí, metade da seleção brasileira, quando ocorreu o primeiro gol, o primeiro e único gol da Suíça, a metade dos jogadores da seleção brasileira foi para cima do juiz e fez exatamente esse gesto. Olha lá no telão, senhor juiz. Olha aqui, ó, tá mostrando lá que foi falta em cima do Miranda. E o que o juiz fez? Aí eu já não sei se ele foi orientado pelos integrantes ali da FIFA, por quem estava ali na consciência que fica no ouvidinho dele falando, né? Talvez alguém tenha orientado ele a fazer o seguinte: não olhe para o telão. E foi exatamente o que ele fez. Se foi uma atitude própria, pessoal, eu não posso dizer. Se foi uma orientação de alguém que está ali na voz da consciência, no ouvidinho dele, também não sei dizer. Mas a gente pode ver através dessa imagem aqui que ele ignorou o telão. E aí chega outro jogador aqui, certo? Chega outro jogador aqui, o Miranda, mostrando o telão, mais a metade do time da seleção brasileira mostrando, pedindo para ele olhar o telão e ele não olha, ele simplesmente ignora. Então eu penso no seguinte: ou ele tomou essa atitude pessoal, certo? E que eu acredito mais ainda que alguém tenha orientado ele a não olhar o telão. E aí tem outros lances, né, na partida que você fica realmente revoltado. Por mais que as pessoas digam que o Neymar é um caicai, se você observar muitos lances que o Neymar pega na bola para ir para cima, os jogadores vão com extrema violência em cima do Neymar. E o juiz, em quase todos os casos, fingiu que nem viu. Entraram violentamente, constantemente no Neymar. E somente, se eu não me engano, uma vez, em uma dessas entradas, o juiz foi lá e deu um cartão amarelo. Sendo que, na minha opinião, era para ter pelo menos 2 jogadores da Suíça expulsos por conta dessas entradas violentas em cima do jogador Neymar, né? Vamos procurar ser justos em todos os sentidos. E aí vem o segundo tempo, onde ocorre aquele passe de bola para o Gabriel Jesus dentro da área da Suíça. O zagueiro da Suíça segura, as câmeras mostram isso, o zagueiro segurando ele, e aí o zagueiro, quando solta o Gabriel Jesus, o zagueiro da Suíça o desequilibra o Gabriel Jesus e ele cai no chão. Quer dizer, a imagem é clara, a imagem é nítida. Olha eu dando aqui de Arnaldo, né? A imagem é nítida e é um pênalti claríssimo. Ou seja, o juiz roubou. A FIFA foi totalmente conivente
com essa, como que eu posso dizer? Como que a gente pode pegar leve, né? Ah, foi, não tem como pegar leve. Foi roubado. A seleção brasileira foi explicitamente roubada em vários lances e ainda, sobretudo, o mais grave que eu quero que vocês entendam, né? A elite global, ela pode muito bem ter colocado essa nova ferramenta, que se chama árbitro de vídeo, como eu disse, para beneficiar ou para prejudicar o time que eles querem beneficiar ou prejudicar. Porque em dois claríssimos lances, em dois claros lances polêmicos e que gerariam, se eu fosse juiz, gerariam dúvida na minha cabeça, né? Eu pediria o árbitro de vídeo. Se é que é assim que funciona, né? Dizem que alguém tem que contatar o juiz para ele analisar o árbitro de vídeo. Mas a questão é, ele ignorou totalmente todos os fatos que prejudicaram o Brasil. E o árbitro de vídeo não foi utilizado por conta do juiz e por conta das pessoas que eram responsáveis lá fora pelo árbitro de vídeo. As imagens foram mostradas para todo mundo no telão. Ou seja, se ela foi mostrada no telão, ela poderia muito bem ter sido enviada. Alguém não contatou o juiz que estava em campo para que ele analisasse os vídeos, tanto do primeiro gol irregular, que foi falta, tanto no pênalti não marcado em cima do Gabriel Jesus no segundo tempo. Ou seja, existe alguma outra opção que a gente não possa relacionar isso como um verdadeiro assalto, um verdadeiro roubo, hein? Um verdadeiro... Aí vem uns comentaristas, né, da grande mídia dizer o seguinte: ah, mas esse árbitro mexicano, ele é conhecido lá no México como um árbitro polêmico, um árbitro da confusão. Aí eu faço uma outra pergunta em cima disso. Se ele é reconhecido lá no próprio México como um árbitro da confusão, por que que a FIFA contratou esse cara para ser juiz da Copa do Mundo? Não são os melhores juízes que são contratados pela FIFA? Então fica aí a questão. Numa desgraça, eu não estou aqui falando dos jogadores, estou falando aqui da competência, da posição deste árbitro, certo? Que foi totalmente incompetente, assaltou a seleção brasileira e o resultado poderia ser, para ser justo, né, no mínimo 2-0 para o Brasil. Mas a questão não é essa. A questão é alertar você, alertar a todo mundo, para que deixem de amar o futebol, porque ele não é mais como era há 50 anos atrás, quando o Pelé jogava, quando o Garrincha jogava. E digo, eu não vou tão longe assim, vai há 30 anos atrás. Mas a partir de 1980, o negócio começou a ficar feio. O negócio começou a ficar complicado quando começou a entrar muito dinheiro, né? Quando começou a entrar política. E aí, meu amigo, como o Ayrton Senna dizia, né, na Fórmula 1, se tem política, puta merda, tem, desculpe o palavreado, tem corrupção. Onde tem política, onde tem muito dinheiro, tem corrupção. Inclusive na Fórmula 1, por falar em Ayrton Senna, eu também, né, como muita gente, deixou de admirar a Fórmula 1 porque não tem condições. A gente sabe que existe uma verdadeira máfia, certo? Uma verdadeira máfia, uma verdadeira máquina de corrupção para proteger alguns, né? E os que não são protegidos ficam lá para trás. Quer dizer, uma verdadeira injustiça. Quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, está lá na ponta. Quem não tem dinheiro, fica lá atrás. Isso é uma competição? Fala sério, não existe mais competição. Talvez exista a competição naquela Stock Car dos Estados Unidos, que eu me esqueci o nome agora, né?
onde ali os carros, eles realmente têm praticamente a mesma potência, os caras brigam ali braço a braço. Posso estar falando besteira, porque eu não acompanho, mas é o que eu vejo assim, às vezes, né? Então, é isso aí, futebol, a melhor coisa que todo brasileiro tem que fazer agora é deixar de praticar. Todo brasileiro tem que deixar de praticar o futebol para ver se essa corrupção para. Para ver se essa elite maldita que envergonha o futebol, que envergonha jogadores honestos, que colocam ali a posição desses jogadores, como foi feito em 98, né? O próprio Leonardo, que jogou em 98, disse: se vocês soubessem o que aconteceu em 98, tá aí, é só vocês pesquisarem a fundo o que aconteceu em 98. Vocês teriam nojo. Nojo é o que a gente vê na Copa do Mundo agora. Nojo é o que a gente vê no Campeonato Brasileiro, em outros campeonatos aqui no Brasil, na Libertadores da América, no Campeonato Europeu. Nojo é ver times grandes como Real Madrid, Barcelona, formando uma seleção imbatível, que nenhuma seleção do mundo ganha. Qual que é a seleção do mundo que ganha de um Real Madrid? Real Madrid é uma super mega seleção. Ninguém bate o Real Madrid. Nenhuma seleção do mundo, nem o Brasil, nem a Alemanha bate o Real Madrid. Não bate. Se você falar que bate, não bate, porque o dinheiro que é investido ali é uma coisa assim absurda. Quer dizer, não existe nenhuma lei que proíba isso. É como na Fórmula 1, quem tem mais dinheiro ganha, né? Não é uma competição justa. Se você pegar, por exemplo, o Grêmio, que jogou com o Real Madrid na final do Mundial no ano passado, você acha justo? O Real Madrid, olha que o Grêmio sofreu para segurar o resultado, para perder somente de 1-0. O Grêmio foi sim um baita de um time para segurar o Real Madrid. Como eu disse, o Real Madrid é uma super seleção, uma mega hiper seleção. Muito difícil de ser batida pela seleção brasileira, pela seleção argentina, pela seleção alemã, enfim. Então isso não é competição. O que nós estamos vendo, o que nós vimos ontem não é uma competição. É um acordo. É simplesmente isso, um acordo. Nada mais. Um acordo proporcionado pela elite para que determinados times, para que determinadas seleções cheguem até a final. Se a gente fosse realmente colocar no papel o que a seleção brasileira jogando futebol que ela joga, sem a corrupção, meu amigo, o Brasil era para ser mais de 10, 11, 12 vezes campeão do mundo. Porque time, melhores jogadores do mundo, todos eles, a grande maioria é da América do Sul. Os melhores jogadores que existem no mundo é da América do Sul. Ah, tem jogador bom na Europa, Marcão, você está falando besteira. Sim, eu sei que tem jogador bom na Europa, tem jogador bom no Japão, tem jogador bom na Coreia do Norte, tem jogador bom lá nos Estados Unidos, mas futebol sul-americano, certo? Jogadores sul-americanos é o que dá título e milhões de euros, né, para os times europeus. A grande maioria esmagadora é tudo jogador sul-americano. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. Qual que é o atacante o atacante lá que joga no Barcelona? Soares, Neymar estava lá. Tem vários jogadores. Tem vários jogadores da América do Sul jogando nesses principais times. Não preciso ficar aqui, né, falando para vocês quem são. É simples. Então o futebol é vendido, não adianta você esquentar a cabeça, certo? A melhor coisa que a gente faça é desligar a televisão. Se você quer assistir realmente, não assista como um torcedor. Não vá no fanatismo, observe a atitude do juiz. Agora com essa história de árbitro de vídeo, né? E só para não esquecer aqui, eu dei um palpite sobre quem
quem será possível campeão nessa Copa do Mundo de 2018. Acredito eu, tá? E aqui eu não estou dando uma de profeta, acredito eu que o suposto campeão comprado pode ser o México ou Portugal. Pode ser que exista aí uma final entre México e Portugal. Mas você pode ter quase certeza. Essa é a minha opinião. O México vai para a final ou Portugal vai para a final. Um desses dois times, dessas duas seleções, eu acredito, pelo que eu analisei aqui, né, nas minhas fontes, eu acredito que o México ou Portugal será campeão. Existe aí uma suposta pirâmide da Copa do Mundo, onde fizeram aí uma comparação com um determinado período, né? Relacionado aí aos últimos campeões nos últimos 24 anos. E diante dessa tabela, dessa pirâmide, diante deste período, a seleção brasileira se enquadraria agora para ser a principal campeã da Copa de 2018 na Rússia, né? Lembrando também que diante dessa possibilidade da Copa de 2018 ter sido realmente vendida, a gente não sabe realmente, certo? A gente faz uma suposição, conforme eu mostrei aqui nas cartas Illuminati, né? Nas cartas de RPG Illuminati, a gente tem uma dedução, quase certeza, que tudo isso realmente foi comprado. Mas a gente não tem provas. A gente vai em cima da especulação diante dos fatos, diante de vários fatos, então a gente faz uma especulação e a gente acredita sim, né, que foi realmente comprado. A Copa de 2014 foi vendida. Foi vendida. E a alemã foi campeã. Então, diante disso, a Copa agora de 2018, por conta dela ter sido vendida, o Brasil ter vendido supostamente em 2014, alguns acreditam, diante dessas análises, comparando aí os últimos 24 anos dos principais campeões, inclusive o Brasil, eles acreditam que o Brasil será campeão agora. Mas eu acredito, diante de umas análises que eu fiz, que eles inverteram, trocaram totalmente as suas projeções em relação à compra do time que seria campeão, e eu acredito que será o México ou Portugal. Tanto é que você vê que o México ganhou da Alemanha de 1-0. Né? Então a Alemanha não jogou tudo aquilo que jogou na Copa anterior. Beleza, pessoal? Então é isso daí. O que eu queria realmente, o que eu quero realmente mostrar para vocês é que nesse jogo do Brasil, entre Brasil e Suíça, tinha uma ferramenta disponibilizada pela FIFA que se chama árbitro de vídeo. Este árbitro de vídeo não foi usado no jogo, poderia ter sido usado 2 vezes para favorecer o Brasil, certo? Situações que penalizaram o resultado do jogo, prejudicou a seleção brasileira com uma situação, uma ação, né? Uma ação do juiz que foi proposital. O juiz propositalmente não quis olhar várias situações, o que a gente acaba especulando que esse jogo foi roubado, certo? Então esse árbitro de vídeo, ele veio, na minha opinião, a partir de agora, para favorecer ou beneficiar os times que a elite global quer que cheguem na final. E esse jogo do Brasil foi uma clara demonstração e explicitamente exatamente disso que eu estou mostrando para vocês. Se vocês não viram o jogo porque vocês não gostam de jogo, né?
Eu peço que vocês procurem ver os melhores momentos, para ver realmente o que esse juiz, o que a FIFA fez neste jogo Brasil e Suíça. Foi um roubo explícito, certo? Uma verdadeira vergonha, FIFA. Que vergonha em FIFA. Roubado na cara larga. O título desse vídeo é exatamente esse. Que vergonha em FIFA. Roubado na cara larga. A seleção brasileira foi roubada na cara larga para o mundo inteiro ver. E justamente em um exato momento que supostamente introduziram a tecnologia para coibir, né, essas ações polêmicas. E a gente viu claramente que não foi usada no jogo. E vocês podem ter certeza que não vai ser usado em momentos que a gente acha que eles vão usar. Não vai ser assim. Não se enganem. Não se iludam. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. E até o próximo vídeo.